No vídeo de hoje vamos falar sobre Senhorita Aurora. Oi gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje é vídeo de resenha de um romance. Olha como estava demorando para aparecer um romance aqui no canal. Sim, temos romance e de escritora brasileira, tá bom? Tenho muitas coisas bacanas para falar dessa leitura e também dessa escritora. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar em mais pessoas. Na descrição do vídeo eu vou deixar minhas redes sociais, o Instagram, o Scoob. Minhas leituras são sempre atualizadas no Scoob, no Instagram. Eu posto bastante coisa nos stories e também no feed, então vocês estão sempre sabendo o que eu tô lendo, o que eu tô achando. No Scoob eu sempre faço aqueles registros de atividade, aí eu consigo fazer pequenos comentários do que eu tô achando da leitura, então podem me acompanhar por lá também. Na descrição do vídeo também tem o link do blog que sai post semanalmente, então fiquem à vontade para me acompanhar nas outras redes. Também na descrição do vídeo eu vou deixar o link de compra do livro, caso vocês queiram comprar esse livro ou qualquer outra coisa com o meu link. Vai estar o link geral também e tudo que vocês comprarem com os meus links vão estar contribuindo para o meu trabalho, tá bom? Então eu não sei se vocês conhecem, mas Babi A7 é uma escritora brasileira muito famosa, tá? Dentro desse nicho de romance. Normalmente ela escreve, os romances dela são volumes únicos. Eu até agora não peguei nenhum romance de continuação ou algo assim, tá? Então, são histórias que começam, tem meio e fim. Os livros da Babi saem pela editora Record através do selo Verus, tá? Então, alguns romances dela estão sendo republicados, que ela publicou inicialmente por outras editoras e agora ela tá republicando pelo selo Verus. Então, as capas estão sendo um pouco diferentes e tal. Mas o Senhorita Aurora foi publicado originalmente pelo selo Verus, então essa é a capa original, tá? Eu acho que tá saindo outras capas junto com essa leva da republicação, mas não lembro de ter visto como é que ficou a dela. Então a Babi, ela é uma escritora de romances. Então eu gosto muito. Hoje eu posso dizer que ela é minha escritora brasileira de romances favorita, tá? Eu gosto muito de como ela expressa as coisas por meio das palavras, ela fala dos sentimentos e como é que os personagens dela acabam tocando bastante a gente. Então, se você não conhecia essa escritora, depois dá uma olhada, porque ela tá sempre publicando coisa nova. Inclusive, ela já tá dando alguns apontamentos no Instagram dela do novo livro que ela deve estar publicando, da história e tal, dos personagens, o que é bem bacana, tá? Então, vamos focar agora no Senhorita Aurora. Senhorita Aurora, ele é um romance que é entre um maestro e uma bailarina. Só que as coisas não são tão simples assim, porque Babi nunca deixa as coisas simples. O livro, eu não sabia se eu ia gostar ou não, porque ele tinha muitos comentários positivos e negativos. Então ficou assim meio balanceado e eu não sabia se eu ia gostar ou não. Aí quando eu comecei a ler, eu entendi o porquê disso. Porque até a metade do livro, mais ou menos, a gente tem características muito fortes de um romance dark. O que é um romance dark? É um romance tóxico, às vezes ou o personagem masculino ou a personagem feminina, persegue o outro personagem, stalkeando ou intimidando de diversas formas diferentes, às vezes cortejando no nível extremo, assim, do tipo, dela sentir medo. Então, às vezes tem algumas cenas meio sombrias ou meio difíceis, assim, de vocês definir os sentimentos, mas é mais sempre puxado para esse lado dark, entendeu? Então, tem essas coisas de ciúmes exacerbados, sentimento de posse. Então, essas coisas de romances tóxicos você encontra dentro desse segmento de romance dark. E eu ainda não tinha lido um romance dela que tivesse essas pegadas. Então, eu acho que quem não gosta de romance dark não curtiu, porque você precisa ler bastante para entender os personagens. Eu vou explicar melhor. A gente tem nossa bailarina, que é a Nicole. O livro começa no Rio de Janeiro, tá? Com ela contando um pouquinho da vida dela, de como a mãe dela, que é divorciada do pai dela, que é um militar, aposentado e tal, como ela fez para as duas sobreviverem, porque ela se divorciou, né? E ela trabalhava muito, ela trabalhava
em vários locais, ela mesma fazia o figurino da filha, e como ela estava sempre querendo ser essa bailarina profissional, então ela tinha que trocar muitas vezes de sapatilha, as meias rasgavam, então é manutenção. E se você já fez balé alguma vez na sua vida, você vai entender o que eu digo. As roupas são caras, não só as roupas de espetáculo, mas até as roupas de treino. Sapatilha é cara, meia é cara, colã é caro, tudo é caro, nada é barato. E quando a gente fala num contexto de um bailarino profissional, ele, além de a sapatilha normal, ele tá usando a sapatilha de ponta. E a sapatilha de ponta é caríssima, caríssima. E eles usam numa frequência que ela desgasta muito rápido. Então você tem que ficar trocando constantemente, tá? Então, assim, a manutenção dessa modalidade é cara. Então, a mãe dela sempre se esforçou muito para que ela conseguisse realizar o sonho dela de ser bailarina profissional. Então, o livro começa com ela no Rio de Janeiro fazendo uma... É como se fosse uma audição de seleção, que ela já tinha feito uma seleção por vídeo primeiro. Vários inscritos de bailarinos do Brasil inteiro fizeram. E só 30 e poucos iriam passar para a fase final para irem para a escola em Londres, tá? Ela faz essa audição e eles gostam muito dela e ela fica entre os 30 e poucos que vão ser levados para a escola de balé em Londres, tá? E daí a gente tem esse momento dessa vitória dela e o que a mãe dela vai fazer, porque tem que pagar passagem, tem que mandar dinheiro pra ela e tal, e já é puxado pra ela, né? Então ela meio que faz uma situação com o pai dela que sinceramente é um cara horroroso, tá? Ao longo do livro a gente vai entendendo mais ou menos qual é a relação da Nicole com o pai dela, que é praticamente zero. E aí o pai dela, a contragosto, paga a viagem, dá algum dinheiro para ela se manter em Londres, pelo menos por um tempo, até a mãe dela levantar mais dinheiro. E enquanto isso ela vai ficando fazendo trabalhos de meios períodos em Londres para se manter. Então sempre ela tá trabalhando, sempre ela tá fazendo alguma coisa para levantar dinheiro para se manter. E lá em Londres ela divide o apartamento com uma outra bailarina da mesma escola, num apartamento bem perto, que é até cedido pela escola, então eles pagam um valor muito pequeno de aluguel, o que é uma sorte rara para eles, né? E para os estudantes. Então, assim, ela tem essa amiga que ela é muito amiga mesmo, amiga do peito, a Natalie. E a Natalie também faz parte do corpo de baile. Então, a gente tem essa transição dela indo para Londres. A gente já pega isso logo no início. E dentro do avião, para a viagem para Londres, um cara muito grosso, sim, a nível hard, sabe, gente? Senta do lado dela e a viagem é um suplício, tá? Até que quando ela acorda depois de uma soneca lá, ela percebe que ele está abraçando ela e eles já tinham tido vários embates ao longo do voo por ela simplesmente mascar chiclete. Então, assim, coisas muito ridículas, tá? Então, assim, tem toda uma situação desconfortável e ela, de repente, acorda, o cara tá abraçado com ela. E essa situação é explicada mais pra frente, tá? Então, segura esse gancho aí. Então, o que acontece? Ela vai pra lá, fica mais de um ano, ela estuda na escola, ela fica bastante tempo lá estudando, até que ela faz parte de uma seleção de elenco pra ser a primeira bailarina, tá? Do balé deles, porque a maior parte dos balés, isso funciona não só em Londres, mas na Rússia e em vários lugares. Eles fazem a escola deles de bailarino e eles treinam os bailarinos e aí eles fazem a seleção para o corpo de baile deles. E depois que você é do corpo de baile da companhia, ficam fazendo os espetáculos e aí tem as audições para os personagens, né? Então ela vai fazer a audição para ser a Aurora da Bela Adormecida. Por isso, Senhorita Aurora, tá? O nome do livro. E aí o que acontece? Ela ganha essa audição. E tem algumas pessoas lá disseram que esse não é musical, esse balé, né, vai ser feito de uma forma diferente, vai ter um músico muito famoso e ele vai interferir sim na parte artística, porque ele é um renomado músico, sobrinho de uma renomada bailarina que também está dentro desse espetáculo. E esse espetáculo é um espetáculo de comemoração de aniversário da escola. Então é muito importante. Vão ser tipo mais de 10 apresentações. Então assim,
vai ser o grande espetáculo mesmo. Então tem que sair perfeito. Então esse cara, ele é muito exigente, tipo, muito. É o senhor Hunter, tá? E ele é muito grosso, muito mal educado. E ele é bem exatamente o que descreve aqui. Ele tem essa barba, o cabelo e tal. Então é bem o que tá aqui na imagem do livro. Então tem esse embate com a Aurora e ele chama todo mundo pelo personagem. Senhorita Aurora, você tá fazendo errado. Senhor Florimundo tá fazendo errado, porque diz que o balé original, a história original, não era Príncipe Felipe, sim Florimundo. Sim, gente. Eu não pesquisei pra confirmar isso não, mas é engraçado, né? Então, assim, tem toda essa história desse treinamento pra esse balé. E ele pega muito no pé da senhorita Aurora. Tipo, e aos poucos eles vão meio que se relacionando e ele vai demonstrando um interesse meio que doentio. Inclusive a colega de trabalho dela, a amiga, né, a Natalie, fala que a forma como ele olha para a Nicole não é normal, que parece que ele quer comer ela viva. Então tudo são elementos de dark romance, né? E aí o que acontece? Eles rola várias situaçõezinhas e eles se estressam, se estranham, mas ela tá sempre com interesse nele, tá? A gente sente que ela tem um interesse sim. Ela se sente atraída por ele. Acontece uma situação dele perder uma pasta, deixar para trás uma pasta. Ela presencia uma cena tocante dele no piano e tal, e ele esquece a pasta e ela pega a pasta, que ela sabe que a pasta é importante, então ela guarda. E aí eles vão ficar vários dias sem ir pro balé porque é um feriado e tal. E tá nevando muito, né? E ela resolve devolver essa pasta no dia seguinte. Ela consegue alguém que faça a corrida, né, pra casa dele. Elas cobram já a casa dele e tal, pra ele devolver a pasta. Aí quando ela chega lá pra devolver, ela não consegue voltar. Porque tá tudo já muito acima do nível permitido. E ela fica ilhada na casa dele, na mansão dele, por muitos dias. E aí que realmente o romance vai pegar mais força e vai se desenvolver. Antes é mais choquezinhos mesmo que a gente acaba vendo. E o livro, ele tem uma estrutura muito interessante. Eu vou mostrar pra vocês. Que ele é estruturado por atos, tá? Vou mostrar. É como se fosse um programa de balé. Eu não sei se vocês já foram a um espetáculo de balé. Quando você entra, você recebe um programa. E aqui tá como prólogo o batizado, ato 1, o feitiço, ato 2, a visão e o ato 3, o casamento. Então, o batizado ele é muito rápido, que é basicamente contando a parte que ela tá entrando pra escola e tal. O feitiço é basicamente toda essa confusão entre eles. E quando eles começam realmente a se envolver muito, ficar muito conectado um no outro, ele começa a não permitir que eles vão além, tá? Ele não quer ter relações com ela antes de ter uma determinada conversa. Mas como ele não quer atrapalhar o desempenho dela no balé, ele faz um seguinte acordo, que depois do balé eles vão ter uma determinada conversa. E aí, depois dessa conversa, ela deve escolher se quer continuar relacionando com ele ou não. Esse é o gatilho da questão. Só que essa conversa fica assombrando eles. Num nível, assim, muito hard. E isso vai trazendo muita tensão pro relacionamento deles. Além disso, eles estão escondendo o relacionamento deles de todo mundo. Então, eles meio que estão namorando escondido, sabe? Então até nos ensaios fica meio desconfortável, porque ele quer brigar ainda mais com ela para que as pessoas não percebam que eles estão namorando escondido. Então assim, é interessante, gente. Parece falando assim, parece que não é, mas é. E aí, quando a gente tem esse ato do feitiço, né, no finalzinho dele, rolam algumas situações que você começa a enxergar toda a trama de uma forma diferente, porque você descobre qual é o segredo dele, entendeu? Então, no final do feitiço pra visão, né, a gente tem alguns momentos, pouquíssimos momentos, tá, gente, que a gente vê a visão do Daniel Hunter em relação a Nicole, o que ele pensa, o que ele sente.
E são pequenos trechos mesmo do livro todo. 90% do livro é a visão da Nicole do que tá acontecendo. Então, assim, aí quando você descobre qual é a motivação que ele fica afastando ela, você entende que se ele não fizesse isso e eles fossem à frente sem ela ter o conhecimento desse fato, é como se ele tivesse traído ela, traído a confiança dela. Então é uma situação muito profunda. E a gente começa a enxergar o Daniel de uma forma diferente. Aí ele meio que sai dessa categoria de boy lixo do Dark Romance, entendeu? E ele vira uma pessoa mais palpável, porque você consegue ver as dificuldades, as neuras, os dramas, os traumas, porque ele é muito traumatizado e ele tem os motivos dele ser traumatizado. Então é um romance que no início ele tem muito dessa carga negativa e que muitas pessoas não vão gostar. Eu gostei bastante porque eu não tenho nada contra um dark romance. Gente, é sério. Eu já li alguns, então eu sei o que esperar, entendeu? Então eu não tenho nada contra. Eu sei que não é politicamente correto, eu sei que não é saudável, e tá tudo ok, porque é apenas uma leitura pra diversão e tal. Então, assim, eles começam a se conectar de outras formas possíveis. E é muito interessante porque aos poucos, bem mais pra frente, é revelado que esse cara do avião era ele, só que sem barba. Então, assim, e ele reconheceu ela da audição logo no assim que ele a viu, ele a reconheceu do avião. E é muito interessante ver o que ele sentiu dentro do avião e por que ele abraçou ela. O que rolou, que aconteceu que eles dormiram abraçados mais da metade do voo, que é muitas horas, né, do Brasil até Londres. E depois de um determinado ponto da história, acontece uma situação muito tensa e a Nicole volta para o Brasil. E aí é um momento da Nicole se reconhecer como pessoa e do que ela quer pro resto da vida dela, porque algumas coisas vão ser limitadas na vida dela, tá? Não estou dando spoiler, tá? Mas é questão mesmo de visão. Ela vai ter que mudar a visão dela, porque ela trata o balé. O balé é como se fosse o remédio e a obsessão dela, entendeu? Pra vida dela. Então, eu gosto muito de balé, eu gosto muito de música, e tem muita música, gente. A cada capítulo tem um trecho de uma música. Aqui, ó. Todo o capítulo começa com um trecho de uma música, tá? Começa com Evanescence, mas tem muita... Não, a maior parte são bandas de rock, tá? Essa aqui é Falling Slowly, né? Acho que é o nome da música. Então, assim, tem muito... Todos os capítulos tem música. Eu vou até mostrar lá pro final. E eles conversam por aplicativos e isso mostra aqui no embalãozinho, é bem bacana, ó. Capítulo 34, música. Então, cada capítulo tem um trechinho de uma música que meio que é pra basear o que vai rolar ali. A verdade é que eu não sou muito ligada em rock. Eu gosto de determinados estilos, então eu não me importei muito em ficar analisando a letra da música ou procurar a música. Mas eu sei que tem muitos leitores que têm uma conexão muito forte de ler livro escutando música. Eu não gosto de fazer isso. Ou eu escuto música, ou eu leio o livro. Então, é uma playlist bem interessante para você poder acompanhar algumas coisas do livro. E o livro tem uma diagramação muito boa, tá, gente? É da Record, né, gente? Então, a Record faz uma diagramação muito boa. As páginas são amarelas. Eu marquei alguns pontos, uns 4 pontos, né? Só pra mostrar pra vocês, essa aqui é a Babi, a 7, tá? E a nossa escritora. E eu gostei muito, o livro me surpreendeu muito, porque ele me levou para umas ondas que eu não esperava. Na verdade, eu não esperava nada, porque eu só sabia que era um romance entre um maestro e uma bailarina. Tanto é que ela é desenhada aqui no ombro dele, tá vendo? No livro. E aqui tem algumas referências a Londres, aqui atrás também. Então, assim, e tem muitas situações de superação e dificuldade, sabe? De você entender as limitações do outro e você se adaptar àquilo e ver se aquilo, se você consegue, sabe, ultrapassar aquilo e viver com a pessoa, sabe? É muito intenso. Eu gostei muito
do livro, muito mesmo, tá, gente? A minha nota foi selo cerejeira, então é um excelente livro, um excelente romance. Ele te entrega muito mais do que você espera. Até a metade do livro você acha que o livro é uma coisa e depois ele se transforma em outra completamente diferente. Então vale muito a pena ler, nem que seja por curiosidade, sabe? E também favoritei com o selo Tulipa, porque Fabi Asset, ela é incrível, cara. Ela é incrível. E o mais legal, se você é um leitor que não gosta muito de descrição, esse é um dos livros que você possa ler. Porque tem poucas descrições, inclusive dos ambientes, as coisas são muito objetivas e fluem muito rapidamente a história. Então é bem legal porque você mergulha muito na história e você não fica distraído com os detalhes. Ah, porque ela está em Londres, ah, porque ela está no Brasil. Você sabe quando ela está em Londres, você sabe quando está no Brasil. Então acabou, sabe? Não tem muita frescurinha de descrever muito as coisas. É muito objetivo. E eu gostei demais, demais. Então, se você não conhecia essa escritora, porque eu fico panfletando ela muito. Muito. Inclusive, meu livro de romance favorito da vida é dela. Então, é um livro que vai te surpreender, tá? E tem essas pitadas de dark romance. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês já leram outros livros dela, porque, gente, ela tem muitos livros. É muitos livros mesmo, tá? Então me contem nos comentários se vocês já leram alguma outra obra dela e se vocês têm interesse de ler esse livro ou se vocês já leram, tá bom? Espero que vocês curtam e se conectem. Gente, eu li tão rápido esse livro, eu li em 3 ou 4 dias. Foi muito rápido, eu não conseguia largar o livro. Foi frenético. Então eu espero que vocês possam curtir também assim. Tchau e até o próximo vídeo.